A Fórmula 1 começou com tecnologia, dados, os simuladores. Ela começou assim, com homens, máquinas brutas e pistas sem perdão. Entre 1950 e 1975, surgiram os primeiros campeões da categoria, pilotos que correram quando errar custava muito caro e muitas vezes custava a própria vida. Nesse vídeo, eu vou te mostrar, passando pela minha coleção aqui de miniaturas dos carros campeões mundiais de Fórmula 1, como eles também são uma coleção de histórias incríveis desse esporte. E aí pessoal, Careca no Volante aqui. E bom, para explicar aqui no começo, nesse vídeo a gente vai focar mais nos carros, né, dar ênfase nas miniaturas e também vamos separar essa série de vídeo em 3 partes, pulando de 25 em 25 anos. Então a primeira parte vai ser de 1950 até 1975, o começo da Fórmula 1. Na segunda parte a gente vai de 76 a 2001 e a terceira parte de 2002 até os dias atuais. Isso para o vídeo não ficar aí gigantesco e cansativo, beleza? E olha, se você curte esse tipo de vídeo, já deixa seu like, não custa nada, afinal de contas. Se inscreve no canal para não perder os conteúdos e compartilha para aquele seu amigo aí fã de Fórmula 1. Fiquem agora com o começo dessa história. Em 1950, a Fórmula 1 dava os seus primeiros passos como um campeonato mundial. 24 of the world's top drivers meet at Silverstone for the Grand Prix of Europe. E o primeiro campeão da história foi o italiano Giuseppe Nino Farina. Com estilo de pilotagem agressivo e preciso, inclusive, Farina entrou para a história pilotando o Alfa Romeo 158, um verdadeiro monstro da engenharia da época, equipado com motor 1.5 litros supercharged. Esse carro entregava cerca de 350 cavalos de potência e alcançava, olha só, quase 290 km por hora. A temporada inaugural marcou o nascimento oficial da Fórmula 1 e contou com grandes nomes como Juan Manuel Fangio, Luis Chiron, mas mesmo assim, Farina foi mais consistente e conquistou 3 vitórias, garantindo assim o primeiro título mundial da categoria. E olha que curioso, além das pistas, o Farina também carregava um sobrenome lendário. Ele era sobrinho de nada mais nada menos que Battista Pininfarina, o fundador da famosa casa de design automotivo, a Carrozzeria Pininfarina. E em 1950, a Fórmula 1 nascia e o primeiro campeão foi Giuseppe Nino Farina. Já no ano de 51, a Fórmula 1 viveu sua segunda temporada e o surgimento de uma lenda, simplesmente Juan Manuel Fangio. Pilotando o Alfa Romeo 159, a evolução direta do modelo campeão do ano anterior, de 1950, Fangio tinha em mãos um carro extremamente poderoso para a época. O motor 1.5 litros supercharged entregava, dessa vez, cerca de 425 cavalos de potência, só que com um consumo de combustível muito alto, chegava até 1.5 litros por quilômetro. Mesmo assim, Fangio dominou a temporada. Com 3 vitórias, ele superou o então campeão Giuseppe Farina e conquistou o seu primeiro título mundial. Seu estilo de pilotagem era o oposto da agressividade pura. Ele era cirúrgico, preciso, quase artístico, especialmente em pistas traiçoeiras, onde o equilíbrio valia muito mais do que a ousadia. 1951 não foi apenas um campeonato vencido, foi o início da era Juan Manuel Fangio, um futuro pentacampeão mundial da Fórmula 1. Em 1952, a Fórmula 1 passou por uma grande mudança. O campeonato foi disputado sob o regulamento da Fórmula 2, marcando a transição definitiva para os motores aspirados. O campeão daquele ano foi o italiano Alberto Ascari, um talento frio, calculado e extremamente consistente. O seu estilo era marcado por voltas quase idênticas, uma precisão absoluta e pouquíssimos erros. Ascari pilotava a Ferrari 500, equipada com motor 2.0, aspirado, leve e confiável e com chassi muito bem distribuído. O carro
tinha excelente tração e era muito fácil de guiar, perfeito para o estilo do piloto italiano. Em uma temporada com poucos carros no grid, Ascari foi praticamente imbatível. Ele venceu 6 das 8 corridas disputadas, garantindo não apenas o seu primeiro título mundial, mas também o primeiro título da Ferrari na Fórmula 1. Até hoje, Alberto Ascari segue como o único campeão italiano da história da Ferrari na categoria. Em 1953, a Fórmula 1 viu seu primeiro bicampeão da história. Alberto Ascari confirmou seu lugar na história ao repetir o feito do ano anterior e levantar mais um troféu. Pilotando a lendária Ferrari 500, Ascari tinha à disposição um carro extremamente eficiente para o regulamento da época. Com motor 2.0 naturalmente aspirado e um equilíbrio claro, excepcional, o modelo italiano se destacava pela confiabilidade e pela perfeita adaptação às exigências das corridas longas e exaustivas da época. A temporada foi marcada por um controle absoluto de Ascari, que venceu 5 das 9 corridas disputadas no campeonato, impondo assim um ritmo inalcançável pelos rivais e garantindo o título com sobras. Ascari não precisava de movimentos agressivos, ele construía as vitórias com consistência, com constância e leitura da corrida e um entendimento quase perfeito do carro e das pistas. 1953 não foi apenas mais um campeonato vencido, foi a confirmação da Ferrari como uma potência dominante na Fórmula 1. Em 1954, a Fórmula 1 entrou numa nova era, e Juan Manuel Fangio assumiu definitivamente o papel de protagonista. Era o começo de um domínio que marcaria para sempre a história. A temporada foi singular. Fangio iniciou o campeonato pela Maserati, mas no meio do ano passou a defender a Mercedes, que retornava dessa forma oficialmente à Fórmula 1. O revolucionário Mercedes W196 rapidamente se mostrou muito à frente do seu tempo, com soluções aerodinâmicas inovadoras e um motor 2.5 litros de 8 cilindros que unia potência, eficiência e confiabilidade. O resultado foi avassalador. O Fangio ele venceu 6 das 9 corridas da temporada, conquistando assim o seu segundo título mundial com autoridade absoluta. Fangio controlava as corridas do início até o fim, impondo um ritmo que poucos conseguiam acompanhar. Em 1955, a Fórmula 1 assistiu Juan Manuel Fangio alcançar o ápice da sua carreira. Mais do que vencer corridas, ele se tornou a referência absoluta da excelência. Defendendo a Mercedes novamente, Fangio tinha à disposição o já consagrado W196, agora ainda mais refinado e confiável. O carro alemão era um pacote quase perfeito de aerodinâmica avançada. O motor 2.5 litros de 8 cilindros, extremamente eficiente e um nível de estabilidade muito acima dos rivais. A temporada, porém, foi marcada por um clima muito pesado no automobilismo mundial, porque especialmente após o trágico acidente nas 24 horas de Le Mans e com o campeonato encurtado, cada corrida ganhou um peso ainda maior e Fangio respondeu como mestre. Ele venceu 4 das 7 corridas disputadas e garantiu assim o seu tricampeonato mundial. Assim, 1955 foi o ano em que na pista Fangio parecia atingir a perfeição, com uma leitura de pista impecável e um controle máximo do carro. Em 1956, a Fórmula 1 apresentou o maior desafio da carreira do Juan Manuel Fangio. Longe assim, de ter o melhor carro, o carro mais dominante do grid, o argentino ele precisou então recorrer à própria experiência para seguir no topo. Agora defendendo a Ferrari, o Fangio pilotava a Ferrari D50, um carro veloz, mas complexo e instável. Diferente dos anos anteriores, a vantagem técnica não era absoluta e o campeonato foi extremamente equilibrado. A temporada foi definida nos detalhes. Fangio conquistou 3 vitórias e chegou à última corrida ainda numa disputa direta pelo título. Que aí em Monza tivemos um dos momentos mais emblemáticos da Fórmula 1. Fangio teve um problema mecânico logo ali no começo da prova, o que tirava ele da disputa. Porém, o companheiro de equipe dele, o Peter Collins, ainda inclusive com chances matemáticas do título, decidiu entregar o carro dele para o Fangio, o que fez com que o argentino somasse os pontos necessários e conquistasse assim o seu 4º título mundial. 1956 foi a consagração da mente de Juan Manuel Fangio, o piloto que sabia vencer, mesmo quando não tinha o melhor carro.
Em 1957, Juan Manuel Fangio não apenas venceu um campeonato, ele protagonizou aquela que muitos consideram a maior performance individual da história da Fórmula 1. Defendendo agora a Maserati, Fangio pilotava o Maserati 250F, um carro veloz, porém menos confiável que os rivais diretos. Essa temporada foi equilibrada, mas foi em uma corrida específica que o campeonato ganhou contornos lendários. No Grande Prêmio da Alemanha em Nürburgring, Fangio fez o impossível. Após um pit stop desastroso, voltou à pista com mais de 50 segundos de desvantagem, em um dos circuitos mais longos, perigosos e técnicos do mundo. Ele passou a virar voltas assim no limite, quebrando recordes sucessivos e ultrapassando um a um dos seus adversários. Na última volta, Fangio assumiu a liderança e venceu a corrida numa exibição de controle, coragem e precisão jamais vista e jamais repetida novamente. Aquela vitória praticamente selou seu quinto e último título mundial, alcançado com autoridade ao longo de toda a temporada. 1957 foi o ano em que Juan Manuel Fangio entrou definitivamente para a eternidade do automobilismo. Em 1958, a Fórmula 1 viveu um ponto de transição. Pela primeira vez, o campeonato mundial não foi decidido pelo domínio absoluto de um gênio veterano, mas pela regularidade de uma temporada marcada por equilíbrio, tensão e tragédia. O campeão daquele ano foi Mike Hawthorn, tornando-se o primeiro britânico campeão mundial de Fórmula 1. Defendendo a Ferrari, Hawthorn pilotava o Ferrari 246 Fórmula 1, equipado com um motor V6 de 2.4 litros, um carro competitivo, porém longe de ser dominante em todas as pistas. E diferente das temporadas anteriores, 1958 não foi construída em grandes sequências de vitórias. Hawthorn venceu apenas uma corrida, mas compensou com consistência, chegando frequentemente no pódio e aproveitando cada oportunidade em um campeonato extremamente disputado. A temporada, no entanto, ficou marcada por episódios dramáticos. O trágico acidente de Stirling Moss, aliado à perda de companheiros ao longo de todo o ano, só reforçou aquele clima pesado que cercava a Fórmula 1 naquele período. 1958 marcou o início de uma nova geração que mudaria para sempre o rumo da Fórmula 1. Em 1959, a Fórmula 1 passou por uma transformação que mudaria para sempre o esporte. Não foi apenas um novo campeão, foi uma nova filosofia de construção e pilotagem que chegou ao topo. O título ficou com Jack Brabham pilotando o Cooper T51, tornando-se assim o primeiro campeão mundial a vencer um carro com motor traseiro. Uma ideia que parecia arriscada para muitos, porém acabou se revelando revolucionária, oferecendo melhor equilíbrio, menor peso, e maior eficiência nas pistas. O Cooper não era o carro mais potente do grid, mas compensava com agilidade e comportamento superior em curvas. E Jack Brabham soube explorar isso como poucos. Com 2 vitórias e uma impressionante regularidade ao longo da temporada, ele construiu o campeonato prova a prova, sempre somando pontos decisivos. Brabham não precisou dominar, precisou ser inteligente. Sua condução calma e precisa foi essencial em um ano onde a Fórmula 1 começava a deixar para trás os carros pesados e difíceis da década anterior. 1959 foi o ano em que a Fórmula 1 mostrou que o futuro passava pelo equilíbrio, pela inovação e pela ousadia técnica. Em 1960, a Fórmula 1 confirmou definitivamente que o esporte havia mudado. O conceito que parecia experimental no ano anterior, agora se tornava o padrão da categoria. O campeão novamente foi Jack Brabham, repetindo o feito de 1959. Brabham is world champion for the second year running. E conquistando assim o seu bicampeonato mundial. Ao volante do Cooper T53, Brabham mostrou que a revolução do motor traseiro não era apenas uma tendência passageira, mas o caminho inevitável da Fórmula 1. Brabham aproveitou o grande equilíbrio e leveza e comportamento superior em curvas do seu Cooper. E essas vantagens o ajudaram a vencer 5 corridas, construir uma campanha sólida em meio a uma temporada marcada por altos riscos e pistas extremamente perigosas. Esse ano também ficou marcado
marcado por episódios trágicos, reforçando ainda mais o clima de perigo constante da época e acelerando a discussão sobre segurança no campeonato. Porém, na pista, Brabham manteve frieza, regularidade para se impor sobre os rivais que ainda insistiam em conceitos técnicos já ultrapassados. Em 1960, o futuro da Fórmula 1 já havia chegado e quem não se adaptasse ia ficar para trás. Em 1961, a Fórmula 1 iniciou um novo capítulo com a introdução de um regulamento completamente diferente. Motores menores e carros mais leves desenharam uma nova hierarquia, e a Ferrari foi quem melhor se adaptou a essa mudança. O campeão daquele ano foi Phil Hill, tornando-se o primeiro norte-americano campeão mundial de Fórmula 1. Ao volante da Ferrari 156, conhecida como Shark Nose por seu design marcante, Hill conduziu a equipe italiana ao domínio técnico e esportivo absoluto. Com um novo regulamento de motores de 1.5 litro, a Ferrari largou na frente. O 156 combinava potência, confiabilidade e excelente comportamento em pista, permitindo que a equipe controlasse grande parte da temporada. Hill venceu 2 corridas e construiu o título com regularidade, aproveitando a força do conjunto italiano. A temporada, porém, foi marcada por um clima muito pesado fora das pistas. A rivalidade interna na Ferrari culminou com um trágico acidente que tirou a vida de Wolfgang von Trips, companheiro de Hill e então líder do campeonato. O episódio marcou profundamente o desfecho do ano. 1961 foi uma temporada de domínio técnico, mas também de luto, um lembrete de quão alto era o preço pago pela Fórmula 1 naquela época. Em 1962, a Fórmula 1 viveu uma das suas temporadas mais imprevisíveis. Quebras mecânicas, erros estratégicos e um equilíbrio raro entre equipes transformaram o campeonato em uma batalha de sobrevivência. O campeão foi Graham Hill, conquistando seu primeiro título mundial, defendendo a BRM. Hill pilotava o BRM P157, um carro rápido, porém temperamental, que exigia precisão absoluta para ser mantido competitivo ao longo de uma temporada completamente instável. O campeonato foi decidido na regularidade. Graham Hill venceu 4 corridas, mas, acima de tudo, soube pontuar quando os rivais falhavam. Em um campeonato onde ninguém parecia ter controle total da situação, ele se manteve consistente até o fim. Sua pilotagem combinava força e inteligência. Hill não era o mais agressivo do grid, mas sabia exatamente quando atacar. Uma virtude essencial em um ano marcado totalmente pelo caos técnico. 1962 foi o primeiro grande capítulo de Graham Hill na história da Fórmula 1. Em 1963, a Fórmula 1 testemunhou um nível de superioridade raramente visto. Jim Clark não venceu apenas o campeonato, ele redefiniu o que significava dominar uma temporada. Pilotando o lendário e revolucionário Lotus 25, Clark tinha em mãos um carro à frente do seu tempo. Com chassis monocoque extremamente leve e rígido e ainda por cima um motor 1.5 litro Climax, o Lotus oferecia uma combinação perfeita de velocidade, equilíbrio e eficiência. O resultado foi histórico. Clark venceu 7 das 10 corridas do campeonato, uma taxa de vitórias impressionante para aquela época, e conquistou seu primeiro título mundial com ampla vantagem. Na pista, a sua pilotagem era pura fluidez. Clark não forçava o carro, ele se movia em perfeita harmonia com ele. 1963 não foi apenas um campeonato vencido, foi a apresentação de Jim Clark e da Lotus ao mundo. Em 1964, a Fórmula 1 viveu um de seus campeonatos mais dramáticos. Pela primeira vez em anos, o título só seria decidido na última corrida, em meio a uma disputa intensa entre 3 gigantes do esporte. O campeão foi John Surtees, tornando-se o primeiro e único piloto da história campeão mundial em 2 e 4 rodas. Defendendo a Ferrari, Surtees mostrou uma versatilidade absoluta ao alternar agressividade e controle em uma temporada extremamente disputada. Dessa vez com a Ferrari 158, que era rápida, mas não dominante, Surtees venceu 2 corridas, enquanto seus principais rivais
rivais, o Jim Clark e o Graham Hill, alternavam vitórias e abandonos. Tudo se decidiu, porém, no Grande Prêmio do México, quando uma combinação de estratégia, problemas mecânicos e disputas diretas mudou completamente o rumo do campeonato. Surtees pilotava com uma intensidade rara. Vindo das motos, ele tinha um estilo firme, físico mesmo, preciso, capaz de extrair o máximo do carro, mesmo nas condições mais adversas. 1964 foi a consagração de John Surtees como um piloto realmente completo e versátil. Em 1965, a Fórmula 1 voltou a testemunhar o talento de Jim Clark. Novamente defendendo a Lotus, Clark pilotava o Lotus 33, uma evolução direta do carro campeão de 1963. Leve, extremamente equilibrado, eficiente, o modelo se adaptava ao estilo suave e preciso do escocês. O resultado foi avassalador. Clark venceu 6 das 10 corridas da temporada e conquistou seu segundo título mundial com autoridade. Quando o carro não falhava, ele simplesmente não era alcançado. Sua pilotagem parecia ainda mais refinada. Clark guiava com uma naturalidade absoluta, explorando cada centímetro da pista sem movimentos bruscos, como se tivesse sempre um passo à frente do carro e dos rivais. Essa temporada foi a confirmação definitiva do talento natural de Jim Clark ao volante. Em 1966, a Fórmula 1 entrou numa nova era técnica. O regulamento passou a permitir motores de até 3 litros, mudando completamente o equilíbrio de forças, exigindo uma rápida adaptação de todas as equipes. O campeão foi Jack Brabham, que escreveu história ao conquistar um título pilotando um carro construído pela sua própria equipe. Ao volante do Brabham BT-19, equipado com um motor réplico V8, ele superou rivais mais potentes com inteligência e confiabilidade. Enquanto muitas equipes sofreram com quebras, projetos imaturos, o Brabham se destacou pela simplicidade, pela robustez. Brabham venceu 4 corridas e construiu o campeonato novamente com regularidade e uma temporada marcada por abandonos e incertezas. Brabham sabia exatamente quando atacar e quando preservar o equipamento, transformando consistência em uma vantagem decisiva. Essa temporada consolidou Jack Brabham como uma lenda nas pistas e um gênio, principalmente como construtor. Em 1967, o campeonato ficou marcado por uma disputa interna e a vitória do funcionário sobre o chefe. O campeão foi Denny Hulme, defendendo a Brabham. Ao volante da Brabham BT-24, equipado com motor réplico V8, Hulme construiu seu título sem excessos, aproveitando um carro que era equilibrado e extremamente confiável. Curiosamente, Hulme venceu apenas 2 corridas, mas pontuou de forma constante, enquanto seus principais rivais, Jim Clark e seu companheiro de equipe, Jack Brabham, sofriam com quedas mecânicas e erros estratégicos. Em uma temporada longa e desgastante, sobreviver passou a ser tão importante quanto vencer. 1967 marcou a vitória da constância sobre o brilho. Em 1968, a Fórmula 1 entrou numa fase de profundas transformações. O esporte estava se modernizando rapidamente, mas por isso pagava um preço alto por conta dessa evolução totalmente acelerada. O campeão foi novamente Graham Hill, vencendo 3 corridas e conquistando assim o seu segundo título mundial. Defendendo a Lotus, Hill pilotava o Lotus 49, um carro revolucionário equipado com motor Ford Cosworth DFV, uma combinação que mudaria o rumo da Fórmula 1 pelos próximos anos. A temporada foi marcada por grandes inovações técnicas. As asas começaram a surgir de forma mais agressiva, os carros ficaram mais rápidos e interessante que os patrocinadores passaram a estampar as carrocerias, inaugurando assim a era comercial da categoria. Mas 1968 também foi um ano de perdas irreparáveis. A morte de Jim Clark em Hockenheim lançou uma sombra sobre o campeonato. The world mourns the loss of a likable man who was also one of the greatest Grand Prix drivers of all time. Mesmo abalado, Graham Hill assumiu o papel de líder da equipe Lotus e conduziu o time a um título em meio a um ambiente de luto e reconstrução. 1968 foi um ponto de virada, onde a Fórmula 1 se tornou mais rápida, mais profissional e, tragicamente, mais consciente de seus riscos.
Em 1969, a Fórmula 1 encontrou um novo tipo de campeão. Jack Stewart não venceu apenas com velocidade, venceu com inteligência, técnica e uma visão inédita sobre segurança no automobilismo. Defendendo a Matra, Stewart pilotava o Matra MS-80, um carro extremamente competitivo e muito bem equilibrado, equipado novamente com o motor Ford Cosworth DFV, uma combinação que permitiu um desempenho consistente em praticamente todas as pistas do calendário. O domínio foi claro, Stewart venceu 6 corridas e conquistou seu primeiro título mundial com muita autoridade. Em uma temporada onde os carros já alcançavam velocidades altíssimas, ele se destacava pela precisão cirúrgica e pela capacidade de controlar riscos. E fora da pista, Stewart começava a levantar a voz por melhorias na segurança, em um período ainda marcado por circuitos perigosos e estruturas precárias. Sua pilotagem mostrava que para vencer não precisava significar desafiar a morte em cada volta. 1969 foi o início de uma nova era, onde talento, consciência e responsabilidade passaram a caminhar juntos na Fórmula 1. Em 1970, a Fórmula 1 viveu uma de suas temporadas mais emocionais. O esporte alcançava novos patamares de velocidade, mas ainda caminhava lado a lado com o risco extremo. O campeão foi Jochen Rindt, tornando-se o único campeão mundial póstumo da história da Fórmula 1. Defendendo a Lotus, Rindt pilotava o Lotus 72, um carro revolucionário em conceito, aerodinâmica e distribuição de peso. Rindt dominou a primeira metade da temporada, vencendo 5 corridas e abrindo uma vantagem que se mostrou inalcançável. No entanto, durante os treinos para o Grande Prêmio da Itália, em Monza, um grave acidente tirou sua vida, chocando completamente o mundo do automobilismo. Mas, mesmo sem disputar as últimas provas, sua pontuação foi o suficiente para garantir o título. O campeonato foi confirmado apenas na corrida final. Ali, Emerson Fittipaldi, que era o brasileiro e já despontando como um possível campeão mundial, ganhou a corrida e fez com que os pontos do Jochen Rindt fossem suficientes para a conquista do seu campeonato mundial. 1970 foi um lembrete cruel de que naquela Fórmula 1 daquela era, buscar a glória significava enfrentar o perigo a cada volta. Em 1971, a Fórmula 1 começou a responder às duras lições dos anos anteriores. O esporte ainda era perigoso, mas era uma nova mentalidade que surgia dentro e fora das pistas. O campeão foi novamente Jack Stewart, conquistando seu segundo título mundial. Defendendo a Tyrrell, Stewart pilotava a Tyrrell 03, um carro eficiente, confiável, perfeitamente ajustado ao seu estilo preciso e inteligente. Essa temporada foi marcada por um domínio claro. Stewart venceu 6 corridas e construiu uma vantagem confortável, impondo seu ritmo em um campeonato cada vez mais profissional e estratégico. Nesse ano, Jack Stewart se manteve como a principal voz em defesa da segurança, pressionando por melhorias em circuitos e equipamentos e procedimentos. Dentro da pista, ele mostrava que era possível vencer sem ficar o tempo todo flertando com o perigo. Realmente foi a confirmação de uma nova liderança na Fórmula 1, dentro e fora das pistas. Em 1972, a Fórmula 1 viu o surgimento de uma nova estrela, Emerson Fittipaldi. Ele não venceu apenas o campeonato, ele mudou a percepção sobre idade, maturidade e preparo na categoria. Defendendo a Lotus, Emerson pilotava o revolucionário Lotus 72D, um carro equilibrado, extremamente à frente do seu tempo. Equipado com o lendário motor Ford Cosworth DFV V8 de 3.0 litros, o modelo combinava potência, confiabilidade e eficiência, formando um dos conjuntos mais competitivos da história da Fórmula 1. A temporada foi marcada por consistência e inteligência. Emerson venceu 5 corridas e conquistou o título com antecedência, tornando-se o mais jovem campeão mundial da categoria até então. Sua pilotagem era limpa, calculada e madura além da idade. Em uma Fórmula 1 ainda marcada por riscos, Emerson se destacava pela frieza, pela capacidade de administrar corridas e campeonatos.
Em 1973, a Fórmula 1 testemunhou o encerramento de uma das carreiras mais importantes da sua história. Jack Stewart não apenas venceu mais um campeonato, ele encerrou uma era. Defendendo a Tyrrell, Stewart pilotava o Tyrrell 06, equipado com o já consagrado motor Ford Cosworth DFV V8 de 3.0 litros, um conjunto extremamente competitivo e confiável para aquela época. Mesmo enfrentando fortes adversários, Stewart dominou a temporada. Com 5 vitórias, conquistou seu terceiro título mundial e garantiu o campeonato com várias corridas de antecedência. Já ao final do ano, Stewart anunciou sua aposentadoria. I think it is my responsibility to retire for their sake, for their future. Decisão fortemente influenciada pelo alto risco da categoria e pelas significativas perdas que marcaram sua trajetória, inclusive do seu companheiro de equipe e amigo François Cevert. Sua saída simbolizou o fim de uma era mais instintiva e o avanço definitivo de uma Fórmula 1 mais consciente e profissional. Assim, 1973 marcou a despedida perfeita de um piloto que mudou a Fórmula 1 dentro e fora das pistas. Em 1974, a Fórmula 1 viveu uma das disputas mais equilibradas da história. A temporada foi decidida nos detalhes, com diferentes equipes e pilotos brigando pelo título até a última corrida. E o campeão foi novamente Emerson Fittipaldi, conquistando seu segundo título mundial. Defendendo agora a McLaren, Emerson mostrou versatilidade e maturidade ao se adaptar rapidamente a um novo ambiente e a um carro competitivo, porém menos dominante que a Lotus dos anos anteriores. Ao volante do McLaren M23, equipado com o já confiável e consagrado motor Ford Cosworth DFV V8 de 3.0 litros, Emerson construiu seu campeonato com inteligência. Ele venceu 3 corridas, mas acima de tudo, manteve a regularidade em um ano marcado por confrontos diretos e margens mínimas. A decisão veio na última prova, quando o Fittipaldi administrou a corrida de forma assim bastante estratégica, para garantir os pontos que eram necessários e superar rivais como Clay Regazzoni, Niki Lauda e George Scheckter. 1974 foi a consagração da maturidade de Emerson Fittipaldi. Em 1975, a Fórmula 1 passou a girar em torno de um novo nome, Niki Lauda. Ele não apenas conquistou o título, ele redefiniu a forma de construir e pilotar um carro de Fórmula 1. Defendendo a Ferrari, Lauda pilotava o Ferrari 312T, um projeto revolucionário com câmbio transversal e excelente distribuição de peso. Era equipado com motor Ferrari flat 12 cilindros de 3.0 litros. O carro combinava potência, estabilidade e confiabilidade como nenhum outro naquele momento. O domínio foi claro. Lauda venceu 5 corridas e garantiu seu primeiro título mundial, encerrando um longo jejum da Ferrari no campeonato de pilotos. Lauda analisava dados, ajustava o carro com precisão e explorava cada detalhe do conjunto, inaugurando uma nova era de profissionalismo dentro da Fórmula 1. Esse ano foi o primeiro capítulo da era Niki Lauda na Fórmula 1. Bom, entre 1950 e 1975, a Fórmula 1 deixou de ser apenas uma ideia ousada e se tornar o auge do automobilismo, o topo mesmo do automobilismo mundial. Foram 25 anos de descobertas, de heróis improváveis e máquinas tão fascinantes quanto perigosas. Nesse período, nasceram lendas como Fangio, Jim Clark, Jack Brabham, Jack Stewart, Emerson Fittipaldi, Niki Lauda, entre outros pilotos. Pilotos que não apenas venceram corridas, mas ajudaram a moldar o próprio significado de ser campeão mundial. E esse foi o primeiro capítulo da nossa história da Fórmula 1, contada junto com a minha coleção de miniaturas de carros campeões. E olha, se você gostou, não esquece, deixa o seu like, porque esse tipo de vídeo dá um trabalhão para produzir. Se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e comenta aqui embaixo o que você achou desse primeiro episódio. Qual o seu piloto favorito dessa época? Enfim, fica ligado aí, porque no próximo episódio a gente vai abordar mais sobre a Fórmula 1 e uma nova fase. Obrigado pela sua audiência e até a próxima. Tchau!